Bem, meus amigos, minhas amigas, muita satisfação receber vocês aqui no nosso canal, um canal informativo que visa levar a vocês periodicamente informações de qualidade que possam trazer um impacto positivo nas suas escolhas e que, por sua vez, essas escolhas mais pertinentes, mais inteligentes, possam levar a uma melhor qualidade de vida. Hoje eu vou abordar um tema muito importante porque ele tem uma incidência e uma prevalência altíssimos entre pessoas que vão envelhecendo, que vão atingindo faixas etárias mais elevadas, e é uma doença considerada incurável, imprevisível e incapaz de se fazer qualquer tipo de detecção precoce. E eu quero hoje aqui, nesse vídeo, quebrar alguns tabus que existem sobre o tema de hoje, a demência senil de Alzheimer. Essa doença foi descoberta por um médico alemão, chamado Alois Alzheimer, e aí a partir desse momento ele passou a perceber que pessoas que sofrem dessa doença são acometidas por um declínio comportamental, cognitivo e mental progressivos. É uma doença irreversível. E o que é que preocupa mais a respeito do Alzheimer? Dois extremos. O primeiro extremo, nós considerarmos no reduto tradicional da visão médica, que é uma doença incurável e que não existe condições de ser detectada precocemente, e a outra, o alto grau de incidência que essa doença tem em pessoas que estão envelhecendo. Para vocês terem uma noção dos números do Alzheimer, nós temos uma perspectiva de aproximadamente 52% das pessoas que atingem idades superiores a 80 anos, 52% da população de pessoas que ultrapassam 80 anos de idade vão desenvolver demência de Alzheimer. Se nós considerarmos que dentro de uma valência de proporções, qualquer coisa maior do que 50% é a maioria, fica muito simples pelo ponto de vista matemático nós entendermos que 52% é a maioria, ou seja, a maioria das pessoas que vai ultrapassar 80 anos de idade vai ganhar de presente uma doença crônica, uma doença terrível, chamada demência senil de Alzheimer. A incidência é 3 vezes maior em mulheres do que homens, possivelmente porque mulheres perdem hormônios a uma velocidade aproximada 3 vezes maior do que os homens. É muita coincidência para ser só coincidência. É até preciso que a gente entenda um pouco do que acontece no Alzheimer. Nós temos no nosso cérebro uma rede de células transmissoras e captadoras de informações altamente especializadas em guardar informações, chamadas neurônios. Os neurônios se comunicam uns com os outros através de terminações como se fossem fios, chamados dendritos. Esses dendritos, essas terminações, são altamente vulneráveis. Para manter sua saúde e para manter a sua capacidade de comunicação, essas células precisam estar imersas em um meio em que existam fatores de crescimento e reparo, que exista o controle da inflamação e principalmente que exista um aporte hormonal adequado. Esses dendritos são extremamente dependentes de informações que são mediadas por hormônios e principalmente a informação de que para manter a saúde dessas ramificações, eu preciso estar gerando no sítio desses locais, onde esses dendritos se interconectam com os outros neurônios, uns com os outros, uma proteína fundamental chamada conexina P43. Essa conexina P43, ela é uma proteína neuronal hormônio-dependente. O que é que significa isso? Na medida em que nós vamos envelhecendo, que nós vamos perdendo a capacidade natural de produzir os nossos hormônios, esses mensageiros químicos que governam a biologia, governam a fisiologia, governam a comunicação, a capacidade de manter essa conexão neuronal vai sendo prejudicada. Esses neurônios vão perdendo essas conexões lentamente, esses fiozinhos que interconectam os neurônios vão diminuindo, essas interconexões vão reduzindo e esses neurônios vão tendo a capacidade crônica e irreversível de perder a sua habilidade de se comunicar naturalmente. Em decorrência desse fenômeno degenerativo dendrítico, instalam-se uma quantidade de problemas afetivos, comportamentais, cognitivos e mentais que são conhecidos como a demência de Alzheimer. Uma doença incurável porque quando o indivíduo começa a manifestar os primeiros sinais ou sintomas de que ele pode ser mais um doente de Alzheimer, ele já perdeu tantos dendritos, já degenerou tantos neurônios que não existe mais como reverter ou
voltar atrás nesse processo. A degeneração dendrítica é um processo que só tem uma via, não há retorno nessa via. E então, diante dessa condição de que é uma doença crônica e quando é detectada, quando o diagnóstico é confirmado, ela já está numa fase incurável, a única solução que nós temos é começar a olhar para a base, cada vez mais cedo, de fatores que podem gerar o risco para essa doença. Poderíamos apontar para a inflamação silenciosa ou a inflamação crônica de baixo grau como um dos fatores mais importantes para degenerar os nossos dendritos. Poderíamos apontar a intoxicação ou a infecção por algumas bactérias que são geradas no intestino através da disbiose. Fungos e vírus, principalmente o herpes vírus simplex tipo 2, são fatores de risco para a degeneração dendrítica. E o mais importante de todos, a deficiência hormonal que não é tratada, que não é corrigida na velhice. Há uma boa e uma robusta base de evidências na literatura médica científica demonstrando de maneira categórica. Os estudos em neurofisiologia, em hormonologia neuronal apontam de maneira categórica que a demência senil de Alzheimer pode ser uma doença prevenível e evitável, desde que nós comecemos a levar o fato de manter pessoas vivendo em equilíbrio hormonal como talvez uma das condições médicas mais relevantes e mais importantes, não só para a saúde geral, mas principalmente para a saúde neuronal. Então fica aqui a mensagem: tratemos todos nós de cuidar bem dos nossos hormônios, de manter os nossos hormônios em equilíbrio, de corrigir nossas insuficiências, nossas deficiências, para que nós possamos, através da manutenção de níveis hormonais fisiológicos, manter num grau mais elevado possível a nossa saúde neuronal e entendermos que talvez a demência senil de Alzheimer seja mais uma doença da ignorância, essa vasta lista de doenças que ocorrem porque as pessoas não estão sendo adequadamente informadas. Espero que vocês possam tirar proveito dessas informações e principalmente aquele que já tem na sua família, na sua linhagem direta, alguém portador dessa doença. Aí é que você tem que ter uma responsabilidade ainda maior sobre o seu equilíbrio hormonal. Lembremos, hormônios trabalham a favor da saúde, hormônios trabalham a favor da vida. Muito obrigado.